noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho, essa casa de amor, de paz, que nós possamos hoje ter uma noite de estudo, uma noite de muita comunhão com Deus, conosco. Nós pedimos que, por favor, se alguém tiver o celular ainda não desligado, então no vibrando, por favor, me coloque nesse modo para não atrapalhar, não interferir na reunião. Vamos ler a página do livro Encontro de Paz, que foi psicografado por Chico Xavier e é de Emmanuel, o Espírito. Na lição 25 temos o egoísmo. Herança evidente de nossa antiga animalidade, por toda parte ainda vemos o egoísmo a repontar em toda a extensão do mundo. O egoísmo. Em família é o exclusivismo de sangue. No lar é o narcisismo doméstico. Na oficina de trabalho é o despeito. Na propriedade transitória é a ambição de posse desnecessária. Na cultura da inteligência é a vaidade intelectual. Na ignorância é a agressividade. Na riqueza amoedada é o espírito de usura. Na pobreza é a inveja destrutiva. Na madureza é o azedume. Na mocidade, a ingratidão. No ateísmo é a impiedade. Na fé religiosa é a intolerância. Na alegria, o excesso, na tristeza, o isolamento. Nos fortes é a tirania, nos fracos é a astúcia. Na afetividade é o ciúme, na dor é o desespero. No mimetismo que lhe é próprio, usa em todos os setores as mais diversas máscaras e, qual o joio que abafa o trigo, comparece igualmente nos corações que a luz já felicite, em forma de cólera e irritação, desânimo e secura. Se desejarmos dar combate à praga do egoísmo na gleba da alma, saibamos estender cada dia as nossas disposições de mais amplo serviço ao próximo e, aprendendo a ceder de nós mesmos entre a humildade e o sacrifício, no bem de todos, conquistaremos com Cristo a plenitude do amor que lhe converteu a própria cruz em ressurreição para a vida eterna. Emmanuel. Querido e amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, estamos, Senhor, aqui mais uma vez agradecidos essa oportunidade de estarmos juntos, de estudarmos, Senhor, os Teus ensinamentos. Queremos Te agradecer e Te pedir, Senhor, sê conosco, que os trabalhos ocorram em paz, sob a Sua proteção. Abençoe e ampare o Claudinho, que ele possa dar o estudo com todo o seu coração, com toda a paz, com todo o amparo. Queremos pedir permissão para iniciar a nossa reunião na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar agora para o Cláudio Espaço. Vou falar sobre o tema do... A gente vai falar sobre o tema do egoísmo, que já está dito na página de Emmanuel, né? De abertura. E eu vou ler algumas perguntas aqui para a gente ter alguma noção sobre o tema. Vocês têm na página aqui, é a parte de trás, né? Que faz parte do Livro dos Espíritos. Pergunta 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temos dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há o egoísmo. Para mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendo, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade,
Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto que ser o egoísmo incompatível com a justiça, amor e a caridade. Ela neutraliza todas as outras qualidades. Pergunta 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Os espíritos respondem: à medida que os homens se instruem acerca de coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois necessário é que se reformem as instituições humanas, para que entrentem e excitam. Isso depende da educação. Vamos lá. Boa noite a todos. O tema egoísmo, né, ele não é tratado só pela doutrina espírita, né, como sendo um problema para a humanidade. Se você for nos campos, né, da própria questão ambiental no planeta, o egoísmo é tratado amplamente, porque tem uma frase muito interessante em relação às questões ambientais, é que o prejuízo é social, é coletivo, e o lucro é individual. Então, quando uma grande empresa ela polui uma grande área, vamos ver a Samarco, né, a outra lá também, a Vale do Rio Doce, que poluíram aquele rio grande, fizeram a ruptura o Rio Doce, obrigado. O Rio Doce, né, teve a questão de Mariana, teve a questão de Brumadinho. Enquanto elas poluíram, elas abrangeram coletivamente todo o prejuízo para todo mundo. Mas o lucro delas continua sendo da própria empresa. E é muito difícil, né? E aí você vê também, né, como é difícil movimentar os próprios recursos da empresa que ela deve empregar a título de recuperação por conta de pressões sociais, também uma série de coisas, que não conseguem ser empregados para os fins que eles deveriam ser empregados. Tem muita questão em relação a isso. Então, quando a gente vê o mundo se construindo em volta da gente, a gente vê o egoísmo em todas as partes, e nós mesmos também. Então, toda ação que você vê, que ela zela única e exclusivamente pelo bem-estar de um pequeno grupo, ou um bem-estar só de uma individualidade, ela é uma ação egoísta, em si. E ela é um problema para a lei de Deus, ela está distanciando o indivíduo da espiritualidade, da caridade e do amor. Necessariamente. Mas eu não tenho direito de ter minhas coisas? Tem. Você tem direito de ter suas coisas. O problema é que a gente ainda almeja mais do que a gente precisa. Por quê? Se a gente pensar nos recursos da Terra que são finitos, porque eles são finitos, né? Da forma como a gente interpreta hoje, se eu tenho mais do que eu preciso, alguém vai ter menos do que precisa. Naturalmente. E é um problema. Eu estava vendo... Está acontecendo um problema nos mercados financeiros. Tudo bem, é só um dado, né? Mas a gente tem 3 trilhões de dólares empenhados em ouro hoje no mundo. Essa marca nunca foi alcançada antes. Então você tem 3 trilhões de dólares. Eu não sei dimensionar quanto é 1 trilhão de dólares. É uma coisa assim incomensurável. Não, desculpa. O dado não é esse. São 30 trilhões de dólares. 3 trilhões seria pouco para o mundo inteiro. São 30 trilhões de dólares que estão empenhados em ouro. Isso nunca foi alcançado. O ouro está no maior patamar de valorização histórico dele. Por quê? Porque muitos investidores, pessoas que têm o dinheiro, percebem um abalo em termos social e moral em toda a humanidade e eles tentam botar no ativo que teoricamente não vai perder valor, que é o ouro, né? O ouro ele perde valor, mas é muito lentamente. Então, quando você está ali, você não está ganhando muito, mas você também não está perdendo, porque já está muito bom, né? Então, é um ativo seguro que eles falam. Mais seguro do que o dólar, que muitas vezes o dinheiro fluía para dentro dos Estados Unidos para o dólar. Então, eles nem estão confiando mais no dólar, estão indo para outros ativos. Mas se pensar, tem muita gente precisando desses 30 trilhões.
Muita gente. A gente tem hoje, na sociedade humana, atualmente, 7 bilhões de pessoas no planeta, né? E batendo quase 8. E essa quantidade de pessoas no planeta, pelo menos 800 milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza. Ou seja, elas não têm a linha de pobreza é estabelecida dessa forma. Quem tem menos de $1 ou $1 para viver por dia. Então, uma pessoa ganha 30, 31 dólares por mês. Essa é a linha da pobreza. Foi estabelecida pela ONU. Tinha que ter uma linha, né? Até para você conseguir definir alguns patamares. E aí é um problema gigantesco, porque eu tenho essa linha e eu fico pensando, quem ganha $1,50, então ele está bem. Não está também, né? Mas existe a linha. E se você pensar em 800 milhões de pessoas, é muita gente. Assim, do total, são 10% da humanidade, né? É muita gente, mesmo para 8 bilhões de pessoas. E essas pessoas não estão tendo acesso a recurso. E não estão tendo acesso a recursos de todas as ordens, né? Não é só alimentação, é dignidade, é moradia, é água potável, é cuidado com os filhos, cuidado com a saúde, nada. E a gente vive nessa sociedade. E aí, o que acontece? Como a gente vive nessa sociedade, imagina o seguinte, se vocês fossem criados dentro de um mesmo quarto, né? E toda vez que vocês vão ser alimentados, são 8 pessoas, mas eu só deixo 7 pratos. Der uma semana, ou alguém já morreu, ou deu alguma confusão, alguém não está comendo. Por quê? Porque eu tenho menos do que eu preciso. E a sociedade tenta fazer com que a gente pense nisso. Antes da publicidade, e eu não estou querendo falar mal do marketing, mas como o marketing é usado hoje para uma sociedade egoísta, vai ser de forma egoísta, né? Mas antes da publicidade, da forma que ela se apresenta hoje na humanidade, a gente tem uma confusão muito grande no planeta, porque a gente tem uma desigualdade gigantesca, né? Então, a gente sempre teve uma desigualdade grande. Sempre teve pouca gente com muito e muita gente com pouco, né? Na sociedade brasileira, se você ganha, acho que estava vendo esse dado outro dia, R$7.000 por mês, você está nos 30% da população brasileira. Falei, cara, quer dizer que 70% da população ganha menos de R$7.000 por mês, né? Individualmente, estou te falando. Então, assim, são dados que vão revelando essa desigualdade. E hoje em dia a gente criou isso, né? Por uma questão, um sobrinho de Freud, percebendo a grandiosidade da pegada do pai, do tio, no caso, né? A questão da psicologia e tal, ele percebeu que no pós-guerra ele tinha que dar alguma coisa para a sociedade, ele começou a pensar sobre isso, para que a sociedade se regulasse e não se desregulasse numa nova guerra. E aí ele pensou muito nisso, eu tenho que dar produtos, as pessoas têm que querer consumir, porque enquanto elas quiserem consumir, elas não vão estar pensando em guerra e vão estar felizes. Foi isso que ele pensou, né? E aí tem um documentário muito bom falando sobre isso, são 4 documentários, esqueci o nome agora, mas ele vai falando sobre o nascimento do marketing e como ele vai se dando, né? Então, as propagandas antes de 1930 eram propagandas que tentavam vender a durabilidade dos produtos. E aí tem as propagandas escritas mesmo, né? Então você vai comprar essa geladeira vai ficar com você a vida toda, né? E aí você vai comprar esse produto, você vai ter a vida inteira. Tem um tio meu que ele ainda tem a geladeira que era da avó dele, uma GE. Ele tem com orgulho a geladeira. Ele já podia ter trocado, mas ele gosta de geladeira. Aquela geladeira, ela tem uma tranca que puxa para cima, sabe? Ela abre. Está na casa dele lá. Então, eram produtos de grande longevidade. E aí ele entendeu isso. Ele falou assim, enquanto eu estiver dando produtos de grande longevidade, as pessoas vão estar pensando em outras coisas e depois eles vão estar, naturalmente, vai ter uma desordem social. Essa desordem social pode criar uma guerra e aí vai indo. Mal ele sabia que a gente não precisa de tanto, né? Mas assim, ele criou essa vontade. Então hoje, eu falo para você, você tem que ter um celular, não é para ele ser durável. Você tem que ter um celular para ser o melhor daquele momento.
Então, eu vendo um iPhone não pela qualidade do produto. Não estou dizendo que é ruim, tá? Mas eu vendo um iPhone porque você tem que ter o atual. Esse agora. Então, você paga hoje o que seria compatível a... Eu sempre penso nisso. Bota em salários mínimos o valor do que você está pagando. Então, um iPhone de 15 mil, né, vai ser em torno de uns 13 salários mínimos, 12 salários mínimos. Então, você está pagando de uma vez um produto que é o salário de uma pessoa anual. Uma vez só. E aí as coisas começam a tomar outro prisma, né? Porque a gente começa a entender essa condição. E entender como a gente pode pensar isso no nosso tempo. Porque numa sociedade egoísta, ela vai ser o quarto com 7 pratos de outras pessoas. Ou ela quer que você pense que assim o é. E ela vai começar a vender para você produtos que são fúteis. Seria aqui e seria em qualquer outro planeta do universo que estivesse no nosso mesmo patamar espiritual, a sociedade teria um princípio que geraria condições parecidas com a nossa. Então eu ia vender para você produtos que você não precisa, que você não quer. Você já viu um negócio? Eu tenho uma conta no Mercado Livre. Aí você olha um produto, aí ele te fala assim, olha, esse produto é 100 reais. Você fala, não quero não, 100 reais, muito caro. Aí se você abrir de novo, ele falou assim, tá 80, hein? Quer não? Ele te oferece mais barato. Porque ele quer que você compre, óbvio. É um marketing de varejo, né? Aí não quero não. Aí daqui a pouco ele bota assim, 78. Quer? Você está entendendo como é que ele vai vocacionando a gente para querer aquilo por querer? Eu preciso disso, nunca precisei tanto. Cara, ontem você não precisava daquilo, hoje você é isso ou nada. E isso vai movimentando a gente. Mas de uma forma, às vezes, mais perversa, vai movimentando os seres que estão reencarnando agora. Você sabe uma coisa que eu percebo? As minhas filhas não veem anúncio. Elas não veem anúncio. Nunca. Para nada. Elas não têm anúncio. E eu fico pensando assim, cara, eu queria não ter tido anúncio também, quando eu cresci. Porque era aquela coisa, compre isso é tão legal, não sei o que. Você fala, cara, isso é tão legal. Deve ser, né? A TV está falando que é tão legal, eu também acho que é tão legal também. Então, você nota que quando ele fala que o princípio aqui da educação, não é. É uma verdade plena. Porque quando você olha que não tem mais anúncio para uma criança, já mudou. Você percebe que as crianças hoje, você pergunta às vezes assim, o que você quer? Não sabe. Não sabe. Ela não pensou. É meu aniversário, eu quero o quê? Não sei. Eu falei, não era assim, eu tinha uma lista pronta. Vocês deviam ter também. Eu tinha uma lista, não posso estar sozinho nessa, né? Tinha uma lista pronta. Quero isso. Não sei. Tem uma das minhas filhas que o presente de Papai Noel é realmente uma surpresa. É uma surpresa, ela não sabe o negócio que eu acho que ela vai gostar. Então, assim, você percebe como é que a sociedade está mudando, mas a gente não nota. Mas isso já é uma mudança. Quando eu era mais novo, a propaganda de cigarro era em qualquer momento do dia. Não tem mais propaganda de cigarro. Aí você fala, mas como é que essa indústria sobreviveu? Eles têm os meios deles, né? Hoje o que eles fazem? Eles pagam influencers no YouTube para fumar cigarro eletrônico para os jovens comprarem cigarro eletrônico. Você vê que assim, pode não ter escancarado, mas está ali. O mercado existe. Sabe quantas pessoas fumam no mundo hoje? 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas fumam. É uma das causas de morte mais evitáveis no mundo, é o consumo de cigarro.
Morte evitável, porque se o cara não consumisse a substância, logo ele não morreria daquilo. Então, só que assim, para a indústria do tabaco ele está se importando? Não. O que importa para mim é o mercado. É vender. Eu tenho que ter. Por quê? Porque eu quero. Meu produto é esse. Nota, é um produto, se você pensar em termos de marketing, é um produto que vicia. Então você vende, o cara vicia e o cara compra mais. Né? Aí a gente fala assim, mas será que gera tanto dinheiro? Gera. Eu vi outro dia uma análise agora que está muito mais em alta, né? Questão dos números, mas as organizações criminosas no Brasil, eu não vou nomear nenhuma delas, né, elas trabalham com tráfico de cigarro também. Elas lucram com tráfico de cigarro vindo do Paraguai. É porque elas têm domínio de território, né? Então, dentro do território delas, vende-se o cigarro delas. Cigarro, droga lícita, né? Infelizmente, assim, mas vende. Então, você vê o quanto gera de questões. E a gente continua nessa. Se a gente pensar, toda organização criminosa, ela só existe por conta do egoísmo. Pensa um ponto que não sustenta a organização criminosa, que não esteja vinculado ao egoísmo. Venda de armas. Eu vendo para ganhar. Ponto. O que vai fazer com as armas? Não me importa. Quais são as armas que chegam aqui? Armas suecas, armas americanas. Peraí, como é que essa arma chegou de lá até aqui? Quem vendeu lá se preocupou onde ia acabar a arma? Não se preocupou, né? Porque é um movimento egoísta. Aí você chega lá, tá tudo lindo, tudo pavimentado, é bonito mesmo. Pavimentado assim, tudo certinho assim. Mas parte do dinheiro que sustenta algumas nações vem da exploração de outras nações. Você entende? Não é tão diferente para a gente. Se você for no condomínio de alto luxo, eu não estou contra, não. Pode existir, tá tudo bem. Mas se você for de um condomínio de alto luxo no Rio de Janeiro, é tudo lindo, o paisagismo é lindo, as árvores são lindas, tudo lindo. É bonito mesmo. As casas são bonitas, são arquitetonicamente bonitas, é tudo lindo. Mas às vezes não é do meu gosto, mas está tudo lá, bonitão, assim, namora e tal. É isso. Aí, né, você sabe que existe um estudo, eu estou me lembrando de várias coisas, quer dizer, a espiritualidade também estou indo para lembrar de várias coisas agora, né? Existe um estudo sobre o esgoto de algumas áreas, eu não sei se vocês já souberam disso. Eles pegam o afluente de esgoto que sai, isso é legalizado, tá? Gente, não é um estudo, é autorizado pelos governos. Então ele pega o afluente de esgoto de uma área, o esgoto muitas vezes é canalizado, eles pegam esse esgoto, levam para o laboratório e analisam o que tem naquele esgoto. E isso é uma análise importante, tá? Parece que algumas cepas de Covid foram pegas em novembro no Paraná desses esgotos, que eles pegam, congelam e depois eles analisam. Então tem estudos de questões de saúde pública muito importantes em relação a isso. Até para pegar rastreio de hepatite, uma série de outras coisas. É um estudo importante mesmo. Só que eles também fazem análise de drogas. E onde eles pegaram esgoto com maior quantidade de drogas em Brasília? Foi da área nobre. Então, assim, o cara está, teoricamente, seguro, em termos de segurança física, não está convivendo com um traficante ou com uma questão, mas ele está consumindo e mantendo aquele movimento em outro local. É uma ação egoísta. Então, todas as chagas, tudo que vocês observarem, se você pegar uma instituição pública, você pegar um hospital público no Rio de Janeiro, ele não funciona por quê? Por egoísmo. É por egoísmo. Porque dinheiro tem, as pessoas estão sendo pagas, a estrutura existe. Por que não funciona?
Porque tem o egoísmo por trás. Parte da verba pode ter sido desviada. É egoísmo. Eu tiro para mim. Eu tiro para mim. E aí, mas e o outro? O outro se vira. Então, se a gente for pontuar todas as questões do mundo que você pegar, na raiz do problema, como diz aqui no Livro dos Espíritos, na raiz do problema, quando chegar lá no final do problema, vai estar o egoísmo ali, plantadinho. A primeira semente. Mas a guerra da Ucrânia. Se você for pegar lá no finalzinho, está lá o egoísmo. Eu quero esse território, eu quero esse território. A gente divide. Não tem divisão, não, eu quero. Então, ou então outro falando, a gente divide, eu vou bater em você. Não, eu não vou dividir. Você está entendendo? E aí põe toda uma população numa confusão danada. São mais de 2 ou quase 3 anos de guerra. 3, né? 3 anos de guerra, sem solução. Para quê? Então, a gente vai vendo que as coisas vão se direcionando e as coisas vão se relacionando, mas no fundo é egoísmo. Agora, onde nasce esse egoísmo? O egoísmo de uma nação não nasce na nação, porque a nação ela não existe sem gente. Um país, ele não existe se não tiverem pessoas. Fala assim, território gigantesco, tá todo mundo... Por exemplo, a Groenlândia agora que está sendo ameaçada para torto e direito. Qual o grande problema dela? Não tem gente. Não chega a centenas de milhares, num território gigantesco. É da Dinamarca, não é da... Aí começa uma confusão. Mas você está entendendo? Então, assim, para você ter uma nação, você tem que ter gente. Quem estabelece o egoísmo numa nação? A gente mesmo. Você não vê assim claramente, assim, e a gente está num ponto de virada planetária, onde a gente tem os múltiplos mundos habitados, né? Então, a gente tem o mundo primitivo, o mundo de expiações e provas, né? O mundo de regeneração, mundos mais elevados, e aí vai indo, né, na escala. Vamos ficar nesses 3, primitivo, né, expiações e provas e regeneração. Qual é a condição que estamos hoje? Nós somos o mundo de expiações e provas. São mundos que são relegados a espíritos que são rebeldes à lei de Deus, ou seja, espíritos egoístas. Né? A base é essa. Ser rebelde é o quê? Eu não quero obedecer a Deus, não quero seguir a lei de amor. O que é você? Querer tudo para mim. Tudo bem. E aí a gente vai se direcionando para isso. Só que a gente está vivendo uma transição planetária. A gente está indo para o mundo de regeneração, mesmo que a gente não queira. É quase como uma condição obrigatória. O planeta vai mudar. Com a gente ou sem a gente, não importa. Ele vai mudar. E se a gente não mudar com o planeta, a gente vai ter que habitar um planeta com a mesma vibração que a gente tem. Então a gente vai ser jogado para outro mundo de provas e expiações. Isso já aconteceu. Tem um livro chamado A Caminho da Luz, que é psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e ele fala de um degredo, ou seja, uma retirada de espíritos de uma constelação chamada Capela. Tinha um planeta lá que estava passando pelo mesmo momento que a gente está passando, e eles foram trazidos para o planeta Terra. Quando eles foram trazidos, muita inteligência, pouca moralidade, que nem a gente, né, muito parecido. E quando eles se estabeleceram no planeta, eles rapidamente fundaram grandes nações. Os egípcios, os romanos, né, e aí vai indo, né, os hindus, e vão povoando a Terra e vão ajudando na reformulação do planeta pela inteligência, mas ainda muito primitivos. Basta dizer que os romanos, eles pagavam para ver as pessoas se esfaqueando em praça pública. Às vezes isso era feito na casa, tipo, ia ter um jantar hoje na sua casa? Então vamos fazer um jantar. Vamos contratar 2 gladiadores? Vamos. Né? Aí sentava todo numa mesa, e agora é a hora dos gladiadores. Eles se esfaqueavam na frente dos outros, tal, não sei o quê. Um ganhava, o outro estava extirpado, os servos puxavam o sanguentado pela perna, e ia embora. Era assim. Então você imagina, inteligência farta. Eles faziam aquedutos de quilômetros. Eles direcionavam água de longe. No meio de Roma, você tinha águas de banho quente. Você tem noção do que é isso? Assim, no meio de Roma tinha alguns lugares que você podia tomar banho quente. Na antiguidade é um absurdo. Né? A construção do Coliseu, né, é um lugar para 50 mil espectadores.
Teve uma época lá que eles quiseram fazer uma guerra lá dentro, entre barcos. Eles alagaram o Coliseu, fizeram um lago dentro da arena. Imagina a complexidade disso, entendeu? E está lá até hoje, você imagina assim, mesmo abandonado ele continuou. Então assim, mas com a moralidade muito baixa, que é o nosso caso. Por isso que eles vieram para cá. E a gente reza a Deus que a gente não vá para outro lugar, a gente permaneça aqui. Mas a gente está passando por esse ponto. E nesse ponto de virada entre o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, é como se tudo aquilo que é o nosso mal ficasse mais exposto. É como se tivesse a última chance. E os espíritos falam sobre isso. Eles falam, né? Tem um livro de Valdo Pereira Franco, acho que o espírito é Manuel Filomeno de Miranda, mas é Transição Planetária. Ele fala que nesse momento da transição planetária, a gente está recebendo, a gente está permitindo que alguns espíritos mais endurecidos, e pode ser até nós mesmos, né? Eles estão reencarnando com a última chance, a sua última reencarnação. A gente vai te jogar aqui e você tem que dar certo. O teu plano está aqui. Se não der certo, é porque a espiritualidade, eu fico pensando, se fosse a gente comandando a espiritualidade, falar, não deu certo não, já manda esse aqui logo, foi embora, acabou, né? Mas a espiritualidade não age assim. Então ela fala assim, não, calma. Só mais um. Sempre tem um espírito amoroso que fala assim, dá mais uma chance, só mais uma só. Ele vai dar certo dessa vez. Aí você olha pro cara e fala assim, vai dar. Não, vai dar sim, vai dar. É com a gente a mesma coisa. Vai dar sim, ó, tem um plano encarnatório para ele, vai ter família, vai ter não sei o que, vai dar tudo certo. Aí o espírito reencarna. Só que ele tem toda aquela carga que ele vem trazendo, né, que ele vem construindo há séculos, né, de egoísmo, muitas vezes, igual a gente, né? E aí ele encarna e é egoísta de novo. Para você ter noção, quem falou isso foi o Dr. Herman. Ele falou que naquele acidente de Brumadinho, onde teve o rompimento das barragens, espíritos que estavam diretamente envolvidos, encarnados, né? Espíritos encarnados estavam diretamente envolvidos com o rompimento das barragens, já estavam com selo de degredo. Tipo, o cara na Terra, encarnado, ele já não ia mais encarnar na Terra. Ele já vai para outro planeta. No plano espiritual, outras obras espíritas, né, de Valdo, outros espíritos, também trazem que existem espíritos já com selo de degredo. Então, eles já estão marcados para quando tiver a transição, quando esses espíritos forem retirados do planeta, isso vai acontecer. Vou dar uma boa notícia que está no livro Transição Planetária também. Nesse livro Transição Planetária, Divaldo vai falando daquele incidente, vou falar incidente porque não chega a ser um acidente, né? Incidente da tsunami no Pacífico. Que eu não me lembro, acho que é 2003, eu não me lembro a data específica, 2010. E aí, matou uma quantidade de milhares e milhares de pessoas, ele fala da ação dos espíritos amparando aquelas pessoas que tinham desencarnado, ele vai falando isso aqui, e chega num ponto que eles retornam à colônia espiritual e eles começam a conversar sobre a transição planetária. Então o livro é baseado nesse momento, explicando que aquilo ali existiu por um resgate coletivo, e aí vai explicando toda a condição daquela condição geológica que atingiu a todos. Tem pessoas que saíram da Inglaterra para tirar férias lá e passaram pelo que passaram. Então, assim, não foi uma coisa assim, eles foram reunidos ali para resgatar coletivamente, explica quais são as questões, aí vocês leem lá depois. Mas eles falam que mais ou menos 200 mil espíritos de um planeta que a gente não conhece, espíritos de alta envergadura, eles estavam vindo para o planeta Terra, foram chamados por Jesus para reencarnar, para dar uma aceleração nessa transição planetária. Inclusive, eles eram espíritos que não foram convocados por não terem ligações nenhuma com o planeta, eles só eram muito bons, para exatamente fazerem um trabalho independente do que fosse. Mas Jesus foi a outro lugar, provavelmente conversar com outro espírito Cristo, falar assim, você me empresta alguns dos seus, eu te empresto depois. Fez aquela negociação entre eles, e eles vieram para o planeta, e eles estão reencarnando. O livro é um pouco depois de 2010, mas eles falam que eles já estavam reencarnando naquela época da tsunami. Então a gente está aqui, ó,
daqui a uns 2010, 2020, tem 10 anos, 2030, 2040, essas pessoas estão por volta de 30 anos. E a gente vai começar a ver mudanças. Porque a gente às vezes não consegue. Porque o que acontece também numa sociedade egoísta? É aquilo que eu falei do quarto. Eu sou egoísta porque o meio também é egoísta. Não que eu não... Tudo bem, a gente tem entranhado dentro da gente a naturalidade do egoísmo. Isso nasce lá no animal, quando ele tenta preservar alguma coisa para ele e tal, etc. Mas isso se torna uma patologia quando eu crio em mim uma casca que eu não me permito mudar. E aí a página de início aqui ela é muito legal, porque ela traz assim: no lar, o que é o egoísmo? É o narcisismo doméstico. Então, quando eu acho que aquilo tudo é meu, todo mundo tem que me servir ali dentro e tal, etc, eu estou sendo egoísta. Na oficina, na família, é a exclusividade do sangue. Então eu quero só para os meus. Então, quando você fala aqui, na oficina de trabalho, é o despeito. Na propriedade transitória, é a ambição da posse desnecessária. Tem gente que eu conheço que já alcançou um patamar que está bem na vida. A aposentadoria certa e tal, etc, etc. Aí, aposentou, né? Pessoas muito ativas, né? Aí, o que você vai fazer agora? Ah, não sei, vou descansar. Eu falei que eu pensando na minha cabeça, claro, eu não falo para as pessoas que eu tenho, sei lá, acho que eu não tenho esse despeito. Mas assim, que desperdício, né? Podia estar fazendo tanta coisa para tanta gente. Nem precisa ser todos os dias da semana, não. Pega 2. São 7, né? Pega 2 só. Deixa 5 para você. A gente não consegue ser tão não egoísta assim, né? Eu estava vendo um documentário na Netflix falando sobre o Chico Xavier. Na Netflix, desculpa. Na Disney. Depois vocês olhem lá. Um documentário longo, assim. Tem uns 6 capítulos de 1 hora. Bem feito. Né? Falando com vários espíritas. E ali traz uma questão. O Chico Xavier, ele trabalhava materialmente. Ele era servidor público. Nunca faltou. Ele nunca faltou. Nota-se a complexidade do que é a distância que é pra gente já, né? Ele nunca faltou. Outro dia, uma amiga minha estava chegando no final do ano, trabalha em escola pública, aí ela olhou para trás e falou assim: caraca, eu não botei nenhum atestado esse ano ainda. Aí eu falei: mas que conversa é essa? Porque tá chegando no final do ano, se virar um ano não vai dar. Eu falei assim: eu acho que eu vou ficar uns 3 dias em casa agora. Eu falei: meu Deus. Eu falei: eu preferia não ter escutado isso. Dela consegui falar. Mas assim, você está entendendo assim? Então, ele trabalhava, não faltava, nunca botou atestado, né? E ele trabalhava terminou o serviço dele, sexta-feira, 3 horas da tarde. Ele trabalhava de 3 horas da tarde a 3 horas da manhã, psicografando. E não era para ele. Era sempre para o outro. Madre Teresa de Calcutá. Ela pensa, acho que ela estava parada. Ela estava pensando o que ela ia fazer para melhorar aquele lugar que ela estava, para atender mais gente, para fazer mais coisas. Então são espíritos que eles já entenderam a regra. A regra não é viver para si, é viver para o outro. Literalmente é viver para o outro. Eu conheço pessoas na própria família que não conseguem tirar o descanso para ajudar o neto. Não conseguem. E tudo bem. É o momento dele, assim, sem críticas da pessoa. Mas assim, você está entendendo que são posições que a gente vai tomando na vida, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu. A gente estava conversando umas questões nele, né? Ele que puxou o assunto, tá? Mas aí eu estava conversando com ele. E tem uma hora que ele parou para mim, ele já estava irritado. Ele falou assim: mas eu alcancei tudo que eu alcancei na vida porque eu sou assim. Eu falei: então não muda, né? Já está tudo certo, pô. Por que você veio conversar comigo? Porque você está entendendo? Eu não quero mudar. Eu não quero mudar. A gente está cristalizado em muitas coisas.
E a gente tem que ter essa visão. Agora, todos esses exemplos que eu dei aqui são de pessoas externas aqui. E nós? O que nos cabe no dia de hoje? O que dá para a gente já tirar de mão? Né? Eu trouxe aqui uma lição do livro Fonte Viva, de Emmanuel. Ele fala aqui: acorda e ajuda. E aí o dito bíblico que ele vai discorrer: segue-me e deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Jesus. Aconteceu essa situação quando um homem vem até Jesus e gosta do que Jesus falou. Ele falou assim: mas espera aí, eu tenho que enterrar meu pai, eu vou lá enterrar meu pai e depois eu vou te seguir. Jesus estava vendo o que estava se passando pelos pensamentos dele. Ele falou assim: esse aí não vai voltar nunca mais, né? E falou assim: não, deixa os mortos e cuidar de enterrar seus mortos. E aí Emmanuel vai discorrer sobre isso. Jesus não recomendou ao aprendiz deixar-se aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres. Ele não falou isso. Porque um cadáver não consegue enterrar outro cadáver. Então, todo mundo, né? Ninguém tem mais vida no corpo. E sim conferir-se aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é a carne sem vida, enquanto o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Transfugas de evolução encerram-se entre paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilha à experiência comum. Mergulha-se em sepulcro de ouro, de vício, de amargura e de ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, acercam-se em grades de sombras. E se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmo, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a partir da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próprio, a angústia do seu irmão e a ajuda de quanto possa. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive em todos, com todos, para todos, porque ninguém respeita tão somente sobre si, somente para si. Se encontramos algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação de tuas obras de caridade. Mas tratando-se da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. É uma citação. Antes de ouvir isso, eu não tinha entendido ainda. Eu não tinha entendido ainda essa passagem, antes de ler essa explicação de Emmanuel. Mas é profundo porque a gente fica preso a essas questões. A gente fica preso ao próprio egoísmo, literalmente. A gente tem um livro chamado Céu e Inferno, né? Que são psicografias realizadas na Sociedade de Paris e em outros locais também, a Sociedade Espírita de Paris, com Allan Kardec, né? E ele faz a compilação de todas as questões. E quando você pega nos espíritos sofredores, você olha ali claramente, né? Que é o egoísmo que levou ao ponto que eles estão. Então, em vida eles eram egoístas e em morte eles continuam. E dói muito. Dói muito olhar para trás e ver que você não fez aquilo que você deveria fazer. Não fez. Eu fico ouvindo as pessoas falando sobre a vida, assim, as questões, e aí você vai observando que tem traços, né, ali, das coisas que deixaram para trás. E o quanto dói. Porque quando eu estou pensando em mim mesmo, eu não consigo olhar para o outro. Tem um senhor, né, que fazia palestra lá no Leon Denis. Uma vez eu assisti uma palestra dele. Ele falou um caso de uma pessoa que ela tinha um tumor no cérebro. E ele estava se expandindo, então gerava muita dor de cabeça. E ela não conseguia fazer muita coisa no dia a dia dela, não. Mas quando ela estava bem,
ela pegava agulha e linha, agulha de crochê e linha, né, e lã, e ela fazia enxovalzinho para crianças de uma casa que atendia crianças com AIDS. E ele falou que certo dia ela ligou para ele, estava com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E aí ele teve uma intuição, ele falou, pega agulha e linha. Ela, não estou conseguindo. Ele falou, pega a agulha e a linha. E ela começou a fazer o enxovalzinho com muita dor, dificuldade de fazer e tal, etc. E aí ele falou, vou fazer na prece e você vai tentando aí fazendo o enxovalzinho. E aí ele foi fazendo a prece pelo telefone, ela fazendo o enxovalzinho, fazendo a prece pelo telefone. Porque não tinha o que fazer, ela tinha que passar por uma cirurgia, não ia passar naquele momento, tinha umas outras questões, ela já tinha tomado os remédios, não adiantava, sabe? E aí ele foi fazendo a prece, foi fazendo a prece, foi fazendo a prece. E aí quando ele tem um momento que ele não sabia mais quanto tempo ele estava orando, né? E a mulher não respondia mais nada, ele falou, pronto, foi, né? Desencarnou, ele pensou na cabeça dele. Aí ele perguntou, como é que você está? Ela falou, não, já melhorei. Aí ele ficou com essa informação, né? Depois foi revelado a ele pelos espíritos que as mães que tinham morrido daqueles filhos que eram amparados pelas ONGs estavam ao lado dela, apaziguando a dor dela. Porque no momento que ela pegou a agulha e a linha, ela se ligou àquela condição. Então, quando a gente pensa no egoísmo, não é só uma questão, né, pura e simples de criar danos para os outros, danos para a sociedade, danos para si mesmo. É isso tudo também. Mas a condição mais profunda que a gente tem que pensar como espíritos imortais é que a gente deixa de usufruir dos bens que o Pai nos entregou. A gente deixa de usufruir. A gente não tem condições de viver isso. Por quê? A gente está pensando só em si. Quando a gente vê um Chico Xavier conseguindo ficar, 10 horas sentado psicografando, né, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, onde é que eles arrumam toda essa força? Não é deles. Não é daquele corpo físico. O corpo físico, se pensar em comparação ao corpo físico, é igual ao nosso. Vai doer igual. Como é que ele aguenta? É porque não é para ele. Ele já está, a cabeça dele mudou, ele já não faz mais as coisas para ele. Ele faz para o outro. E aí quem vem somar com ele? Os espíritos bons, o mentor da pessoa. Vem somar com ele. Você se preocupou? Imagina. Eles falam que os mentores de cada um de nós têm um amor por nós igual ao amor de mãe. Então você imagina, se sua mãe tivesse desencarnada e alguém te fizesse um favor que te tirasse da lama, você não ia falar, quando você precisar, pode me chamar. Então você começa a fazer uma rede de ajuda em volta de você, que não é uma rede proposital, não é uma rede egoísta. É uma rede de participantes do trabalho do bem. Porque você abandona o seu egoísmo um pouquinho. A gente não vai conseguir terminar com ele nessa vida, né? Mas tudo que eu puder fazer pelo outro vai ser importante. E é por isso que os espíritos falam sobre o trabalho do bem. E é por isso que a doutrina ela bate tanto nessa tecla. Porque se o mal da humanidade é o egoísmo, então o bem da humanidade é a caridade. É quando eu vivo para o outro. Né? Emmanuel destaca aqui, acho que no livro Caminho, Verdade e Vida, que a caridade é o amor em movimento. O amor em movimento. Porque eu estou aplicando o amor ao outro. Então, quando eu coloco esse amor em movimento, qual é o limite? Eu não sei. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Porque é importante que seja feito. E aí já não é para mim. E aí eu começo a ter uma rede de ajuda, mas não é nem porque eu quero, é porque
eu começo a pertencer a um campo que não é o meu campo comum do dia a dia. E aí os espíritos falam assim, vai trabalhar no bem, mas eu não sinto amor por isso. Ele não importa. Vai. Depois o amor vem. Depois o amor pela tarefa vem. Primeiro trabalha. Quando a gente lê o livro Nosso Lar, as primeiras coisas que fazem o André Luiz fazer é trabalhar. Primeiras coisas. Vai trabalhar, ele vai fazer naquelas câmaras de retificação. Aí ele vai lá trabalhar, encontra com pessoas que oravam por ele, dá uma confusão também com outras pessoas. Vai trabalhar, encontra o outro. Sai da inércia. Então, a gente tem que fazer isso por nós. O trabalho no bem é uma das questões. Outra condição também é o estudo da imortalidade da alma. Quanto mais eu sei que eu sou imortal e reconheço as consequências dos meus atos como sendo herdeiro de mim mesmo, mais eu começo a pensar que eu tenho que ser menos egoísta. Se eu for egoísta, eu vou me apartar da lei de Deus e eu vou viver para sempre e eu não quero viver apartado. Então eu preciso deixar de ser. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando o Espírito Santo Agostinho fala sobre você rever o próprio dia, né? Como é que Kardec faz uma pergunta genial, né? Como é que você fez para se melhorar? Ele fala, como um sábio da antiguidade, Arnulfo disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio não é Sócrates, né? Porque isso já estava escrito em cima do oráculo de Delfos. É uma citação de Sócrates, né? Sócrates cita outra pessoa que já falava sobre isso. Mas, quando ele fala isso, esse conhecer a si mesmo é importante. E muito importante. Por isso que ele fala, olha para o teu dia. A página falou aqui também, dia a dia, a lição 143 aqui do livro Fonte Viva falou, no dia. Porque é durante o dia que a gente vai começar a perceber, eu deixei de fazer isso, passei pela pessoa, não cumprimentei como deveria, não fiz aquilo que eu deveria, aquilo que eu fiz pensando em alguém me olhar para me achar bom. Isso é egoísmo. O que eu precisava fazer de bom eu não fiz. Eu tenho que ser mais paciente. Eu não fiz paciente com as pessoas da minha casa. Eu tenho que pensar o que eu posso fazer a mais. Porque se tem uma coisa que arrasta, é o exemplo. Eu vejo as pessoas reclamando, lá em casa ninguém faz nada. Mas o que você faz? Tem um amigo meu que falou assim, minhas filhas não comem verdura. Eu falei, você come? Não. Eu falei, mas aí como é que você vai fazer elas comerem verdura? Então, a gente tem que começar a sair desse lugar comum, onde a gente deposita as nossas questões no outro. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Porque se a gente não começar a se colocar no centro dessa condição, a gente vai continuar habitando mundos egoístas. Porque quando rolar a transição planetária, e ela vai acontecer, a gente vai ser incapaz de habitar no mundo de regeneração. Porque a gente não mudou. Isso não é um alarmismo, é uma consequência. E, obviamente, vão ser dadas novas chances, até a gente falar, não aguento mais. E eu não aguento a mim mesmo. Teve um dia lá no trabalho, tinha uma professora que estava muito engraçada, estava falando. Eu falei, você está bem? Ela falou, não estou aguentando a mim mesmo. Eu falei, como assim? Isso é insuportável. Então, assim, a gente tem que começar a pensar sobre isso, porque senão a gente vai chegar no final da nossa vida, a gente vai ter vivido uma vida inteira e não vai gerar nada. Eu vou trazer aqui um depoimento de uma... Eu não vou ler as partes dela, não. Na Revista Espírita, no terceiro ano da Revista Espírita, em dezembro de 1960, né, tem um dito aqui, ele fala sobre
um espírito falou algumas vezes na Sociedade de Paris, toda hora reclamando de muita dor. Aí o pessoal da Sociedade de Paris falou que ia orar por ela, é um espírito feminino. Aí falou que ia orar por ela e tal, etc. Aí depois não chamaram mais ela apareceu porque queria, sabe? Espontaneamente. Ninguém mais ora por mim, vocês me esqueceram, e brigando com as pessoas e tal. E aí, no final das contas, que ela está numa situação muito ruim no plano hospital, dolorida, com dificuldade, mas no final vem o espírito guia do grupo. E aí ele vai explicar por que está acontecendo tanta coisa com essa pessoa. Aí fala, esse quadro é muito verdadeiro e absolutamente não está exagerado. Talvez me perguntem o que fez essa mulher para estar tão miserável. Terá cometido algum crime horrível? Roubou, assassinou? Não. Nada fez que tivesse merecido a justiça dos homens. Então, ela não gerou nenhuma contravenção ao Código Penal da época. Ao contrário, divertia-se com aquilo a que chamais a felicidade terrena. Beleza, fortuna, prazeres, adulação, tudo lhe sorria. Nada lhe faltava. Ao vê-la diziam, que mulher feliz. E invejavam sua sorte. Que fez ela? Foi egoísta. Tinha tudo menos um bom coração. Se não violou a lei dos homens, violou a lei de Deus, porquanto desconheceu a caridade, a primeira das virtudes. Não amou senão a si mesma. Agora ninguém a ama. Nada deu, nada lhe dão. Está isolada e desamparada, abandonada, perdida no espaço, onde ninguém pensa nela, ninguém se ocupa com ela. Este o seu suplício. Como só buscou os prazeres mundanos, que hoje não existem, faze-se o vazio em seu redor. Só vê o nada, e o nada lhe parece a eternidade. Não sofre torturas físicas. Os demônios não vêm atormentá-las, mas isso não é necessário. Ela própria se atormenta e sofre muito mais. Porque esses demônios seriam ainda seres que pensavam nela. O egoísmo fez sua alegria na terra. Ela persegue agora como um verme a lhe corroer o coração. E é o seu verdadeiro demônio. Ah, se os homens soubessem quanto lhe custa ser egoístas! Entretanto, Deus vos ensina todos os dias, porquanto, ao enviar tantos espíritos egoístas à terra, tem em mira que, desde essa vida, eles se castiguem uns aos outros e possam melhor compreender, pelo contraste, que a caridade é o único antídoto dessa lepra da humanidade. Então, essa mensagem que vem dele, e ela vai falando desse espírito vai sofrendo e tal, é uma condição muito severa. A gente não pensa que o egoísmo é uma coisa banal, não. E assim, depois do estudo e tal, etc., às vezes, quando a gente vê alguém de uma posição social elevada, né, com as condições que tem, a gente tem que olhar com um olhar de caridade, porque a gente não sabe, se ele estiver mantendo uma posição egoísta, o quanto ele pode sofrer. E independente da posição social, qualquer um que mantém uma posição egoísta pode sofrer muito no futuro, mesmo não fazendo nenhuma contravenção. Porque quem vai rogar por ele? Quem vai fazer uma prece por esse espírito? Quem vai lembrar dele? Eu vejo muito essa condição, e eu tinha que falar isso hoje também, muita condição de casais novos que não querem ter filhos. Muito, muito. E com uma substituição clara por animais. Os filhos por animais. É uma opção? É uma opção. Mas quem vai cuidar deles na velhice? Você entende a profundidade das coisas? Porque eu vivo o egoísmo, eu não quero. Teve um amigo meu que conseguiu falar isso para mim com forma clara. Eu não quero ter filhos porque eu não quero me prender para não poder viajar. Ele falou isso. Eu falei, pelo menos esse está assumindo a posição que ele está construindo.
Você nota, a gente não consegue nem se distanciar. E ele foi filho de alguém. Alguém cuidou dele, né? Mas é o nosso egoísmo. A gente está com uma complexidade social muito grande. E aí se vende isso. E eu não estou discordando de questões animais nenhuma, mas ninguém vai ser mãe de um cachorro ou pai de um cachorro. Não tem como. Não tem como. Então tem uma condição aí que eu não tenho. E eu sei que assim, essa condição social é uma condição importante, né? Eu não estou falando de desprezo aos animais, não. Eles têm que ser cuidados, amparados, protegidos. Se você tem animal, você tem que cuidar dele muito bem. Mas o que eu estou deixando de ter para ter aquilo? E aí a complexidade vai aumentando. Uma vez, vou fechar só a palestra, minha irmã está vivendo uma tristeza muito grande. Eu tenho 2 filhas, né? Falei, vem aqui para casa, irmã, você não vai conseguir pensar em nada. Aí ela foi lá para casa. Cara, o tumulto era tão grande. Ela, realmente, irmão, aqui eu não penso em nada. Eu falei, então, meu dia a dia é esse. Porque você se sente preenchido, você se sente, né? Você tem um propósito. E não precisa ter filhos. Você pode ter uma obra social, você pode fazer as coisas, você pode ter caridade, você pode estar preocupado com o outro, você pode estar preocupado com o seu vizinho, isso é natural. Então, assim, quando eu estou devotado pelo outro, a minha dor dói menos. Tem um estudo de Harvard falando sobre isso, acompanhou umas pessoas durante 60 anos. Eles lutaram na Segunda Guerra Mundial, e o estudo acompanhou. E eles perceberam que aqueles que tinham maiores vínculos sociais, e não dá para ter vínculo social se você é egoísta, né? Maiores vínculos sociais ou vínculos familiares, passavam melhor pela dor, mesmo sendo dores como câncer ou outras dores, e obtinham melhores curas do que quem não tinha. Porque a ideia do estudo de Harvard era estudar exatamente como ser saudável. Eles chegaram a uma conclusão que não é dieta necessariamente, ou exercício, ou carga genética. Que a relação social tem uma importância maior sobre a saúde do que qualquer uma dessas outras coisas. Não quer dizer que não seja importante. Mas eles estavam tentando graduar as importâncias. Por quê? Porque aquele que vive pela família, aquele que consegue ter uma relação social, que consegue estar numa obra de caridade, ele está necessariamente fazendo com que esse amor de Deus rode em volta dele. Porque o que ele está doando, ele também recebe. Que nós possamos pensar nisso nessa noite e possamos ir com Jesus também. Muito obrigado. Vamos passar agora a leitura do Evangelho. Estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Ato de submissão e de resignação. Quando o motivo de uma aflição nos chega, se procurarmos a sua causa, muitas vezes a encontraremos nas consequências da nossa imprudência, da nossa imprevidência ou da ação anterior. Nesses casos, só devemos atribuí-la a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade é independente de qualquer participação nossa, trata-se de uma prova para esta vida, ou de expiação de falta cometida em outra existência passada. E neste último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, porquanto nós sempre somos punidos naquilo em que pecamos. Vamos agora nos concentrar, fazer a nossa ligação com o alto para o momento do passe. Agora aqui. Como é que eu li isso aqui? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais,
Rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós a disposição para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o nosso passe. Graças a Deus. A vida é cheia de altos e baixos. Quando nos revoltamos, quando nos interrogamos, mas por que comigo? O que eu fiz para merecer tanta dificuldade, tanto sofrimento? O Evangelho nos mostra que as vicissitudes da vida podem ter uma causa nesta vida ou em vidas anteriores. Somos os únicos responsáveis pelos nossos infortúnios. Através de escolhas equivocadas, embalados pelas nossas imperfeições que ainda carregamos, como o nosso orgulho, a nossa vaidade, o egoísmo, a ambição, nos entregamos aos desvarios do mundo, fazendo escolhas que terão consequências para a nossa caminhada de espírito imortal. Somos nós os construtores de nossos infortúnios ou de nossa felicidade. Jesus nos disse: bem-aventurados aqueles que sofrem. O homem só evitará as vicissitudes da vida quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Nessas preces, pedimos aos bons espíritos forças para suportar as dificuldades sem queixumes e com resignação, forças para combater as nossas imperfeições. A prece é a nossa conexão com Deus, com a espiritualidade amiga que nos protege. Como é descrito no livro O Homem e a Missão, de Corina Novellino, Bezerra avisa Eurípides, que foi chamado para atender uma pessoa, que 2 homens o esperavam para matá-lo, mas que ele poderia ir socorrer o doente, pois nada o aconteceria. Eurípides, então, se ligando aos benfeitores pelos fios de ouro da prece e se ligando a Deus, passa no caminho. E, quando chega na via escura, Barçanufo cumprimenta aqueles que o queriam matar. Boa noite, meus irmãos. E os 2 homens, através da vegetação, retribuíram-lhe a saudação. Boa noite, seu Eurípides. Ele, então, segue o seu caminho. Através dos perigos que passamos, percebemos a fragilidade da nossa existência, que ela se encontra nas mãos de Deus, do nosso Criador. As leis de Deus são para todos. Não há privilégios na criação. Tanto o rico quanto o humilde são filhos queridos e amados por Deus. Quando um perigo vem e somos poupados, elevamos nossos pensamentos em agradecimentos e podemos refletir sobre o tempo que ainda temos, refletir como aproveitá-lo de uma forma útil a Deus, fazendo todo o bem que pudermos e trabalhando para combater as nossas imperfeições. Graças a Deus, vamos passar agora à comunicação do plano espiritual. Que a paz do Mestre esteja presente em cada mente e em cada coração. Nesses momentos em que estamos nos preparando para comemorar a vinda do nosso Mestre Jesus entre os homens, comemorando o Natal de Jesus,
Unamos todos os nossos pensamentos e vibremos por todos aqueles que estão doentes, por todos aqueles que estão necessitados de um amparo, de uma proteção. Façamos da nossa vida um Natal em todos os dias, em todos os momentos da nossa existência, procurando saber o que está acontecendo com os nossos irmãos de caminhada. Neste mundo tão tumultuado, em que se corre muito, se trabalha muito, muitas vezes não temos tempo nem de olhar para aqueles que estão ao nosso lado, necessitando de uma palavra de esperança, de consolo, para aliviar as suas dores, as suas aflições. E vemos também um sorriso às crianças, muitas desamparadas, sem família. E vamos alegrar o Natal desses pequeninos. São pequenas coisas que nós podemos nos movimentar para alegrar o coração deles, aqueles a quem tudo falta, aqueles que talvez não tenham nem um lar, não tenham um paizinho e uma mãezinha para direcioná-los na vida. São tantos os desvalidos da terra que nós temos que mobilizar o nosso coração e olhar. Não tenhamos a indiferença no nosso olhar, mas desenvolvamos o amor em nós para contagiar esses nossos irmãos, para que eles tenham ânimo, para que eles tenham uma esperança, mostrando a eles que eles não estão sozinhos, que amigos espirituais velam por eles. Vamos acalentar o coração também dos jovens, que às vezes estão perdidos no caminhar, mostrando a eles, dando um direcionamento, incentivando-os nos estudos. Vamos olhar também por aqueles que já estão cansados da vida, abatidos e sofridos, e vamos levar a eles a esperança. Esperança, sim, de um mundo melhor, a partir das nossas atitudes, porque todos nós somos irmãos. Estamos nesse mundo para nos amar. E Jesus tão bem explicou tudo isso para nós. Mas ainda não fazemos aquilo que Ele nos ensinou. Mas nem por isso Ele se afasta de nós. O seu olhar compassivo está sobre todos. E Ele conhece a cada um. Então, olhemos para aquele que passa dores e aflições e levemos a ele um alento, um abraço, uma palavra amiga ou alguma coisa material que ele esteja precisando. E vamos vibrar no Natal de paz, no Natal de união, no Natal de pacificação da humanidade.
essa paz possa permanecer no mundo inteiro, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim, Senhor, agradecidos estamos por esse dia, pelos trabalhos, por todo o amparo que temos da espiritualidade amiga. Queremos nesse momento pedir, Senhor, como pedir que somos, ampare-nos, ampare toda a comunidade, Senhor, todos aqueles que sofrem, que estão nos hospitais, aqueles que estão nas prisões, aqueles que estão no erro, ampare todos nós, Senhor. Queremos todos nos esforçar para caminhar na tua direção, Senhor. Um dia, todos nós estaremos despertos, Senhor. Queremos te pedir por essa casa bendita, ampare a casa do caminho, para que nós consigamos trabalhar também, amparar os nossos irmãos e fazer as modificações que precisamos em nossos corações. Ampare os nossos pais, Senhor. Ampare esse pai necessitado, nossa família, Senhor, muito necessitado, Senhor. Queremos pedir permissão, Senhor, para encerrar a nossa reunião na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.